Olá a todos! Dando continuidade aos nossos estudos sobre SolidWorks, falaremos agora sobre a criação de um desenho. Com a peça terminada, basta ir na aba superior em Novo e selecionar Criar desenho a partir da peça. Veja que ele abre uma tela onde podemos selecionar os padrões de folha que iremos fazer nosso desenho. Ele vem com alguns padrões próprios, porém se quisermos utilizar os nossos, basta ir em Procurar. Aqui eu irei selecionar a 4 mesmo e dar um OK. Então aqui nós temos nossa folha. Na aba inferior, em folha 1, em propriedades, nós podemos editar o nome da folha, a escala das peças que vão estar nela, a projeção das peças que vão estar nela, e também podemos editar seu tamanho, caso no decorrer do desenho a gente precise de mais espaço, a gente pode alterar seu tamanho. Também lá em folha 1, indo em editar formato da folha, nós podemos preencher os campos com nosso nome, o nome do desenho, enfim, as informações que julgarmos necessárias no nosso desenho. E para salvar as alterações, basta ir no ícone que está aparecendo na parte superior do desenho. Indo em Exibir Layout e selecionando vistas de modelo, nós iremos selecionar a peça a qual a gente quer criar esse desenho. Veja que ele aparece a peça que a gente está aberta, da onde a gente puxou o desenho. Caso a gente queira criar de alguma outra peça que não está aberta no momento, é só ir em procurar. Então, selecionando a peça, a gente pode selecionar a vista qual a gente quer colocar no desenho, iniciando, por exemplo, na frontal, e é só clicar no desenho e ir arrastando para cima ou para o lado, que a gente vai ter as diferentes vistas dela. Por exemplo, a vista lateral, a vista isométrica. No canto esquerdo da tela, temos alguns recursos a mais de edição do desenho. Lá na parte superior, nós temos vista padrão, se quisermos acrescentar alguma vista no desenho. Mais para baixo, temos estilo de exibição, onde a gente pode, por exemplo, colocar linhas tracejadas no desenho ou preencher ele totalmente com uma cor. E mais um pouco para baixo, a gente pode editar a escala desse desenho, por exemplo, deixar menor, maior, deixar relacionado àquela escala que a gente colocou lá no começo, né? Aquela escala da folha, a gente também pode deixar relacionado a ela. Então aqui eu deixei a vista isométrica com uma cor só preenchendo ela e as outras vistas aparecendo a linha tracejada. Porém, podemos retirar essas linhas tracejadas utilizando o recurso de corte. Então, faremos o corte parcial da peça utilizando o recurso de vista de seção. Clicando nele, temos algumas opções de linhas de corte. Com elas que iremos direcionar o sentido do nosso corte, por exemplo, na horizontal ou na vertical. No caso aqui vai ser na vertical mesmo. Na vista em que o corte será realizado, iremos colocar a linha na posição e clicar em confirmar. Então nós já temos nosso corte parcial. Aqui eu irei substituir a vista frontal por este corte. Veja que ele aparece a escala e também o nome do corte. Por exemplo, se a gente tiver um desenho com mais de um corte, ele consegue identificar qual corte é este. Ali na aba lateral, a gente tem mais alguns recursos de edição que a gente pode inverter ele, por exemplo, ou até mesmo renomeá-lo. Outro recurso muito utilizado nos desenhos são as linhas de centro, que podem representar centros de furo ou simetrias, e para encontrá-las no Solid, basta ir em anotações e selecionar linha de centro. E depois é só selecionar o local onde a linha de centro irá ficar. Também temos a opção de marcação de centro de furo, utilizando o recurso de marcação de centro. Agora falaremos do recurso que talvez seja o mais importante no desenho, que são as cotas.
Para colocá-las, iremos utilizar o mesmo recurso em que utilizamos lá na construção da peça, que é o de dimensão inteligente, também localizado em anotações. Basta clicar nos locais onde queremos colocar a cota e ela irá aparecer. Vale ressaltar que, se repararmos na lateral, temos alguns recursos para alterar a formatação dessa cota. Podemos também alterar a posição da linha de cota em relação ao desenho e também a posição da cota na linha. Se você reparar, todas as cotas que colocamos no desenho ficaram com mais de uma casa decimal. Porém, se acharmos necessário, podemos alterar isso. Basta ir em Opções e selecionar Propriedades do documento e ir em Dimensões. Lá podemos alterar os valores, como, por exemplo, colocar em precisão primária nenhuma, precisão secundária nenhuma também, ou caso queiramos deixar uma casa decimal, for necessário para alguma cota nossa, podemos selecionar. Também podemos selecionar especificamente só aquela cota, clicando em cima dela. Então veja que agora nenhuma das nossas cotas possui casas decimais. Veja que, além dos recursos que já citamos aqui no vídeo, o Solid oferece tantos outros, como por exemplo recursos de acabamento, como por exemplo especificar a rugosidade do desenho, ou até mesmo especificar tolerâncias nele, recursos que acabam no dia a dia sendo muito úteis. E por fim, mas não menos importante, iremos salvar o nosso desenho. Clicando lá em cima na aba de salvar, ele vai aparecer a opção para salvarmos no formato de desenho, que é o formato do Solid. Porém, caso seja necessário, também podemos salvá-lo no formato PDF. Se formos enviar para alguém, basta ir no mesmo campo e selecionar PDF. Indo no PDF então criado, a gente pode visualizar todos os dados que colocamos, os dados que escrevemos lá no rodapé, né, nossos dados. E se clicarmos na lateral, a gente consegue visualizar especificamente cada uma das vistas que nós criamos lá no desenho. Então é um recurso também muito legal. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e que eu possa ter ajudado.